Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, a luta é grande, né? A luta é grande, mas o nosso Deus é maior. Estamos aqui trabalhando de todas as formas, de todos os jeitos aqui para tentar fazer melhor aquilo que nós vamos fazer para Deus. E nós estamos aqui ajeitando o som, já trocamos o microfone. Agora estamos acreditando que vai dar tudo certo. Tirar aquele chiado, né? Tirar aquele chiado. Você que está nos ouvindo neste momento, você pode nos dar um retorno aí, como é que você está recebendo o nosso áudio neste momento. Você irá nos ajudar a propagar a palavra de Deus e a evangelizar o mundo inteiro, né? Porque nós sabemos que essa internet alcança muitos lugares do mundo. Onde tiver internet, nós chegaremos lá, né? Para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. Como é que está a sua recepção neste momento? Como é que está o seu áudio? Nos ajude aí para que nós já possamos entrar no assunto. Nós iremos tratar do assunto de hoje, a segunda lição do nosso segundo trimestre do ano de 2021. E tem como tema, coloquei aí para você visualizar, o propósito dos dons espirituais. Oh, glória a Deus. Irmão André Luiz de Souza já nos deu um retorno aqui, diz que o som está maravilhoso. Pai do Senhor, meu irmão, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda. Você está contribuindo com esse ato, com essa atitude de nos apoiar com o Evangelho do Reino de Deus, viu? Com a propagação do Evangelho. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. A vocês que estão conosco, né? E a todos há muitas pessoas, né, que saíram, né, no momento que nós fizemos a primeira entrada aqui, que não deu certo por causa do som, que o som ficou ruim. E você pode, nesse momento, já retornar, que com certeza o som já está ótimo. O nosso amado irmão André Luiz de Souza nos deu um retorno aí da qualidade do som, que está sendo recebida, está ótima. Tudo para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. Bom, vamos daqui, meu querido, dar início neste momento a esta live. Eu quero cumprimentar a você com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, e tudo que tocar as tuas mãos possa ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui com mais uma aula, né, da nossa escola bíblica dominical, a segunda lição, que vai tratar do propósito dos dons espirituais. Nós tratamos na primeira lição semana passada, que é uma lição que tem caráter introdutório, mas muito boa, que tratou do tema deu dons aos homens. Jesus, quando ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E estes dons estão à nossa disposição para toda a igreja, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele concede estes dons, né, que foram dados por Deus. O Espírito Santo vai distribuindo para a igreja. Estão colocados à nossa disposição. Nós tratamos deste assunto na semana passada com relação aos dons espirituais colocados à disposição da igreja. Isso significa que estão aí para nós e valem para, desde o tempo da igreja primitiva, estão valendo também para os dias de hoje. Alguns, chamados cessacionistas, ensinam que ficou restrito somente à igreja primitiva, mas não se encontra fundamento bíblico para esse ensinamento, tá? O ensinamento bíblico é que os dons continuam até hoje e vão continuar até o arrebatamento da igreja. Estão aí para nós, para todo o povo de Deus, para todo aquele que crê e pedir com fé, receber os dons espirituais. Tá certo? Louvado seja. Não deixe que esses ensinos errôneos, que essas distorções doutrinárias impeçam de você buscar e receber estas bênçãos, que são os dons espirituais concedidos por Deus para a sua igreja. Nós tratamos semana passada e nós falamos que os dons espirituais são concedidos a nós para que nós possamos levar com mais eficácia, com mais unção, com mais poder, com mais sabedoria, a fazer a obra de Deus. São as armas espirituais concedidas para nós. Dons espirituais são manifestações sobrenaturais
concedida através do Espírito Santo para a igreja. E estas armas espirituais é que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, quando ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. É estas armas que estão colocadas à nossa disposição para fazer o ID de Jesus com poder, com autoridade, com unção, com eficácia. Todos eles são colocados para nós com este propósito. E nós iremos estudar nessa noite este importante tema que trará com certeza edificação e conhecimento para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nossas aulas, elas também estão gravadas aí no nosso canal EBD Lagoa Redonda 3. Você quiser revê-los, né, lá, você quiser assistir, nós temos uns vídeos gravados da aula do primeiro trimestre, as 4 últimas aulas, e temos as 2 primeiras aulas gravadas também lá no canal EBD Lagoa Redonda 3. Se você desejar acessar e assistir às nossas aulas no nosso canal, nós ficaremos muito gratos, né? Porque nós sabemos que você terá edificação espiritual para a sua vida. Você pode ir lá, se inscrever no canal e fazer comentários e ativar as notificações para que quando os vídeos eles forem colocados lá, você seja informado para que você possa já assisti-los e receber edificação e conhecimento da parte de Deus através do ensinamento da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você, a sua companhia, que está conosco, e você que assiste às nossas aulas, né, que acompanha sempre as nossas lives, e que possa aí assistir os vídeos no nosso canal e possa compartilhar, possa se inscrever e possa aí nos ajudar a propagar mais e mais a obra de Deus. Meus queridos, a lição de número 2, como eu já falei, ela tem como tema o propósito dos dons espirituais. E é o que nós iremos tratar nessa noite. O texto áureo nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Primeiro carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 12. Você que está nos acompanhando, eu até peço você e oriento para que você possa ter em suas mãos, né, próximo a você, caneta e papel, a Bíblia, para que você possa anotar o que nós formos aqui passando, para que você possa depois rever e depois vai estudando, vai aprendendo mais. Isso vai ser muito importante para você com relação à edificação espiritual para a sua própria vida e como também para um dia que você quiser preparar um estudo, quiser preparar um sermão, quiser preparar algo voltado para a palavra de Deus, para transmitir para a igreja ou para pessoas amigas, você possa ter essas informações. São muito importantes e você deve anotá-las, né? Louvado seja Deus. O Verdade Prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E nós iremos já neste momento convidar você a fazer uma oração. Eu não fiz oração porque nas 2 tentativas que nós fizemos, nós já oramos, né? E eu esqueci, mas eu quero fazer uma oração, porque esse vídeo é o vídeo que vai ficar na nossa página, no Facebook, certo? Outras pessoas irão ver, outras pessoas irão assistir, e nós queremos que as pessoas também, elas recebam, né, a oração, para que abra o entendimento, para que recebam discernimento da parte de Deus, para que possam assim serem edificadas. Ore comigo. Querido Deus e amado Pai, neste momento, em nome de teu Filho amado Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui nessa noite para tratarmos de assunto, meu Senhor, referente à tua palavra, ao ensinamento da tua palavra. Pai, que o Senhor possa nos direcionar, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, entendimento, aos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois, meu Senhor, também possam receber a iluminação no entendimento, para entender, para compreender a tua palavra e assim crescer no conhecimento de ti, meu Senhor,
e da tua santa e poderosa palavra. Assim nos abençoa, nos conduz pelo teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos aqui falar aquilo que é da tua vontade, que venha trazer edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui, meus amados, dando continuidade à lição de hoje, né? O propósito dos dons espirituais. Louvado seja Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo número 11, e o capítulo número 13, versículos 1 e versículo número 2, que nos diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, que tem por tema, né, esse assunto, essa lição tão maravilhosa. Glória a Deus. Gleison Martins conosco, a paz do Senhor, irmão Gleison. Os dons espirituais aqui da primeira relação de Paulo, que é no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 8 ao versículo número 10, nós temos a primeira relação. Nós temos outras relações no capítulo 12, versículo 28 e 29. Também temos outra relação em Romanos, capítulo 12, né, e o versículo de número 1 ao número 12, você vai encontrar lá. E também nós encontramos outra relação de dons espirituais em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Aqui nós lemos aqui na leitura bíblica em classe apenas a relação de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que vai tratar de 9 dons espirituais. É claro que nós não iremos tratar dos dons aqui de uma forma individual, porque nós temos aulas. Da próxima aula nós iremos começar a tratar desses dons, né? Nós iremos começar a tratar dos dons espirituais, especificar, falar de cada um dos dons. Hoje a aula ela não tem esse objetivo de falar dos dons espirituais de forma individual, de especificar, de se aprofundar em cada um deles. Nosso objetivo hoje é falar do propósito desses dons. Nas próximas aulas nós teremos assuntos que irão tratar de cada um desses dons de uma forma mais particular de cada um deles, tá bom? Louvado seja Deus. E também nós vemos aqui o capítulo 13, no versículo 1 e o versículo 2, que vai falar sobre o amor. Olha, irmãos, essa questão dos dons e o propósito dos dons, eles só podem ser alcançados se estiverem fundamentados no amor. Nós iremos ver isso aqui no decorrer da lição, porque o amor é a base de tudo. O próprio Deus, a palavra nos diz que Deus ele é amor, e sem amor não há como realizar nada no reino de Deus. Para Deus, não tem como, porque o amor ele é o fundamento, ele é a base. Veja o que aqui diz aqui: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, línguas estranhas. Sem amor não vale nada. Aqui também vai dizer que se tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, que tivesse toda a fé, glória a Deus, se não tivesse amor, nada seria. Nós iremos tratar desse assunto, mas é bom nós já olharmos nessa parte introdutória para que nós possamos absorver e possamos ter esse entendimento do que o propósito dos dons espirituais é edificar a igreja, é de fazer a obra do Senhor, e ele tem que ser fundamentado no amor de Deus, certo? Louvado seja Deus. Vamos aqui para a nossa introdução. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos trazer
ricas, né, bênçãos para nós neste momento, nesta aula. Você aí vai compartilhando, vá falando aí com seus amigos no Facebook, vai compartilhando esta live aí, que com certeza terá muitas bênçãos. Você será um canal de bênção, né, para divulgar bênçãos de ensinamento, de edificação para toda a igreja do Senhor Jesus. A introdução no dia seguinte. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à igreja. O nosso objetivo é este, de mostrar o verdadeiro propósito dos dons espirituais para a igreja do Senhor Jesus. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis, indispensáveis, concedidos pelo Pai para os seus filhos. É necessário, meus queridos, como já falei, que as armas da nossa milícia elas não são armas convencionais, né? Não faz parte da convenção de armas aqui da Terra. Não faz parte do armamento bélico dos Estados Unidos, do Irã, da China. Não. Nós não temos armas para fazer a obra de Deus, no reino de Deus, desta forma. As armas que nós usamos, o apóstolo Paulo vai falar, nos ensinar, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E estas armas estão aí, a palavra de Deus, a oração, né? E os dons espirituais. São estas as armas que destroem as fortalezas, os impérios que o inimigo ele tem estabelecido na terra e tem escravizado muitas vidas, né? Muitas pessoas estão escravizadas nessas fortalezas. E é através das armas espirituais concedidas por Deus que a igreja avança com o evangelho e estas fortalezas elas são destruídas, elas são aniquiladas. Tá bom? Louvado seja Deus, possamos usar, né? Nos apossar dessas armas e fazer com que essas fortalezas que escravizam as pessoas, que escravizam as vidas, elas sejam destruídas e essas pessoas sejam libertas para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. O seu propósito é edificar e unir e fortalecer a igreja de Cristo. O propósito dos dons espirituais, ele é edificar e unir para fortalecer a igreja de Cristo. Veja como é interessante, como é maravilhoso esse propósito. O propósito dos dons espirituais é edificar cada crente. Os dons espirituais, foi falado na lição passada, não é para mim, é para ser usado em prol do próximo, do meu irmão, das pessoas que estão próximas a nós. E as pessoas que estão próximas a nós usam os seus dons para nós. É uma edificação mútua que é feita de forma recíproca entre todos os membros da igreja. Edificar e unir, porque uma igreja unida, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja fortalecida. Quando ela é edificada no amor de Deus e através dos dons espirituais, ela se torna uma igreja forte, uma igreja que ela não é vencida por nada e nem por ninguém. Louvado seja Deus. Esse é o propósito dos dons que nós iremos ver nessa noite. O primeiro ponto, meus amados e queridos irmãos, vai falar sobre os dons não são para elitizar o crente. O que é elitizar, né? Elitizar, fala-se de elite, de pessoas que estão em destaque, pessoas que estão aí no topo, né? Que querem ser, né, o tal, né, o bambambam. Bam, bam. Não, o propósito dos dons espirituais não é elitizar o crente. Nós vamos ver esse assunto aqui com mais profundidade no decorrer da lição. Mas o primeiro item, o primeiro ponto, vai tratar exatamente disso.
que não é para elitizar o crente, não é para tornar ninguém superior a ninguém, para dizer que alguém é mais do que outra pessoa, que porque tem um dom é mais do que aquele que não tem, e é para ser colocado numa posição de destaque. Não, de forma nenhuma. É isso que nós vamos aprender. Primeiramente, nós vamos falar sobre a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. A igreja de Corinto, é claro, se localizava na cidade de Corinto. Era a igreja de Coríntios, né? Corinto, porque era localizada na cidade de Corinto, que é uma cidade grega da antiga Grécia. E ela, como diz aqui, ó, Corinto era uma cidade economicamente rica. Era uma cidade que tinha um status, né, que tinha uma prosperidade muito grande, por ser uma cidade portuária. Era uma cidade que era localizada em uma região litorânea e com isso tinham portos, né, que eram muito visitados por comerciantes, por pessoas que eram envolvidas com o comércio e ali iam e ali deixavam muito dinheiro, né? Era uma cidade próspera, uma cidade muito rica. A igreja de Corinto, ela ficava numa cidade próspera, uma cidade economicamente abastada, rica. Porém, era uma cidade marcada pelo culto idolátrico. Era uma cidade envolvida na idolatria. Era uma cidade que cultuava outros deuses, até porque era uma cidade grega. E a Grécia Antiga, ela era um país, né, uma população que era idólatra. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que a Grécia é o berço de uma idolatria, de uma idolatria muito grande. O panteão de deuses da Grécia era muito abrangente e muito conhecido, né? Muito conhecido. Nós temos aí Zeus, nós temos aí Afrodite, que inclusive tinha o templo de Afrodite, era um dos templos que existiam naquela época ali, era o templo de Afrodite, o mais conhecido, né? Que é a deusa do amor. E também o templo de Apolo, que eram os templos mais em destaques naquela cidade. Isso não quer dizer que não existissem outros templos a esses deuses gregos. Existiam muitos outros, né? Inclusive, a história conta que o templo de Afrodite tinha 1000 sacerdotisas que eram usadas como prostitutas cultuais, né? Para participar de cultos imorais que envolvia sexo para atrair as pessoas. E isso acontecia naquela cidade. Era uma cidade rica, porém era uma cidade idólatra. E a igreja de Corinto, ela estava inserida exatamente nesse contexto de prosperidade e idolatria, imoralidade e diversos outros pecados que envolviam aquela cidade. E a igreja estava localizada e inserida dentro desse contexto, né? Vamos aqui continuando. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 ao versículo número 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dos dom lhe faltava. 1 Coríntios 1 e o versículo de número 7. Quando nós chegamos em 1 Coríntios, eu já tratei na lição passada, mas sempre é bom a gente relembrar, né? Quando tratamos da igreja de Corinto, no capítulo 12, que Paulo vai tratar dos dons espirituais, Paulo começa no primeiro versículo dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons. Algumas pessoas se enganam achando que os coríntios, eles não conheciam, eles não tinham os dons espirituais que Paulo relaciona. É o contrário, né? Porque nós encontramos no versículo 1, quando Paulo começa a escrever a carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele vai dizer que a igreja, ela é uma igreja que não faltava nenhum dom. Era uma igreja rica, era uma igreja abundante em dons espirituais. Que Paulo estava tratando e falando de ignorância, de falta de conhecimento, era o modo como os crentes de Corinto, eles utilizavam estes dons.
É por isso que nós estamos tratando neste momento, meu querido, deste tema. Assim como Paulo, ele se preocupou em orientar e ensinar a igreja de Corinto sobre o propósito dos dons espirituais, isto serve também para os dias de hoje. Durante todo o período da igreja e também para os dias de hoje. A igreja precisa entender, assim como a igreja de Corinto precisava entender, o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles têm um propósito específico que é dado por Deus, que objetivam um propósito divino, um propósito de Deus. E nós já falamos aqui na introdução que trata da edificação da igreja do Senhor Jesus. E isso começando da individualidade para o coletivo e da propagação, na divulgação do Evangelho de Cristo. E a igreja de Corinto, ela não tinha uma ignorância com relação aos dons. Ela conhecia, porque ela tinha esses dons. Mas o que Paulo estava querendo dizer é que a igreja não sabia, não tinha o conhecimento do propósito dos dons espirituais e os usava de forma errônea. Louvado seja Deus. O segundo item vai dizer, uma igreja de muitos dons, mas carnal. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons. Era uma igreja que era abundante em dons espirituais. Porém, como nós já falamos, ela não conhecia, ela não tinha este ensino com relação ao propósito desses dons. Isto não é bom. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender o propósito dos dons espirituais, para que nós possamos usá-los de forma proveitosa, com o objetivo que é estabelecido por Deus. O propósito de Deus para os dons espirituais serem usados pela igreja é para a edificação, é para o fortalecimento, é para a união da igreja. E por não ter esse conhecimento, não entender esse propósito, eles eram crentes carnais. Carnal vem de dominado pela natureza adâmica, pecaminosa. Vamos ler aqui, nós vamos entender melhor. Se você já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai entender um pouco, de como aquela igreja era uma igreja carnal. Era uma igreja dominada pela natureza adâmica, pela natureza pecaminosa, pelo velho homem. E mesmo tendo os dons espirituais, incrível, né? Mas é verdade. E nós vamos ver aqui algumas coisas relacionadas a isso e que vão trazer para nós ensinos para a nossa edificação, para que nós não incorramos nestes mesmos erros. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Qual é o serviço do Evangelho? A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. E trazendo para a igreja, de um modo geral, a propagação da palavra de Deus em todos os lugares do mundo. Louvado seja Deus. A igreja de Corinto, ela tinha os dons espirituais e recebera os dons exatamente com esse propósito. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Era uma igreja problemática. Era uma igreja que não havia em suas vidas algo que mostrasse que havia realmente nascido de novo. Precisava passar por um processo de regeneração, de libertação. Era uma igreja que existia, aqui vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e versículos 4, se você quiser ler na sua Bíblia. Por isso que eu falei que você pegasse caneta, papel, lápis e você fosse anotando. Porque nós vamos olhar 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ver aqui a divisão da igreja. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo sobre a questão da igreja de Corinto, da ser carnal. Porque ainda sois carnais,
Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Olha o versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu de Paulo. Divisão, contenda na igreja. E imoralidade sexual nós vamos encontrar no capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Capítulo 5 vai falar de imoralidade na igreja. Vai falar de uma pessoa que estava ali adulterando com a mulher do próprio pai. Carnalidade e imoralidade sexual. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja que não tinha postura, não tinha nascido verdadeiramente. Louvado seja Deus. Vamos ver uma coisa interessante com relação a isso. Como pode uma igreja, evidentemente cristã, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? É uma pergunta boa, né? É uma pergunta boa. Como é que pode uma igreja ser, ao mesmo tempo, evidentemente cristã e carnal? Como é que pode? Ser cristão, louvado seja Deus, não é sinônimo que a pessoa seja convertida. A pessoa que nasceu de novo, ela demonstra frutos que comprovam este novo nascimento. Que a pessoa realmente foi regenerada, que a pessoa realmente se arrependeu, que a pessoa realmente tem um compromisso com Deus. Olha o que a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas era uma igreja que era dominada pela natureza pecaminosa. Olha o que o irmão vai dizer aqui na frente. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Eita, hein? Glória a Deus. Não, mas o irmão ele é batizado no Espírito Santo, ele tem dons espirituais, Deus usa o irmão, usa a irmã, mas isso não quer dizer, não dá um certificado de que aquela pessoa é uma pessoa séria, é uma pessoa santa ou é uma pessoa espiritual. Isso não quer dizer nada. Não estou aqui dizendo que todas as pessoas são assim, entendeu? Mas o que realmente mostra que a pessoa nasceu de novo é os frutos, é o testemunho que a pessoa tem com Deus e com a sua palavra. Irmão, e como as pessoas podem receber o dom do Espírito Santo não sendo totalmente convertida? Para receber os dons espirituais é somente crer e pedir com fé. É somente a pessoa crer, a pessoa pedir com fé que Jesus, ele entrega os dons, o Espírito Santo entrega os dons. Louvado seja Deus. Aleluia. E a pessoa recebe, estão colocados à nossa disposição, estão colocados para todo aquele que crê, que acredita e pede com fé. Olha, nós encontramos várias pessoas aí que foram da igreja, que foram batizadas com o Espírito Santo, que tinham dons espirituais e que hoje estão desviadas, estão afastadas do caminho do Senhor. Eu conheço pessoas que tinham uma mensagem do céu, uma palavra que trazia do céu, que tocava o coração. Muitas pessoas aceitaram Jesus através dessas pessoas, porém hoje estão distanciadas, estão afastadas. E tinham esses dons espirituais. Existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que têm dons espirituais, mas que não são convertidas. Não são convertidas. Eu conheço vários assim. Certo? E a gente não pode, de forma nenhuma, achar porque uma pessoa é batizada no Espírito Santo e a pessoa não é uma pessoa perfeita. Não podemos fazer isso. Nós temos que entender que os dons espirituais não são um atestado de que a pessoa
é a pessoa séria, uma pessoa santa, uma pessoa espiritual, uma pessoa a ser seguida. Não. Nós temos que ter cuidado com isso, temos que analisar a conduta, os frutos dessa pessoa, porque nós vamos ver daqui a pouco que Jesus reprova pessoas que tinham dons espirituais que aos olhos de muita gente, né, eram tidas como pessoas extraordinárias, que são dons extraordinários. Nós vamos ver Jesus reprovando já já. Olha lá. Não é indicativo, né? Uma igreja onde predomina a inveja, a contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, mas sim carnal. A igreja de Jesus, ela não pode haver e nem deixar que haja esse negócio de divisão, de dissensão, de imoralidade, de coisas negativas de natureza carnal predominar na igreja. Nós temos que, a cada dia, buscarmos a nascer de novo, crucificar o velho homem, deixar que o novo homem venha fazer nas nossas vidas, né, ser a preeminência, entendeu? Ser o principal, um novo homem, uma nova criatura, como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4 e versículo 18, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim é que deve ser o crente em Jesus, a nova criatura, aquele que nasceu de novo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. O terceiro item do primeiro ponto vai dizer: dom não é sinal de superioridade espiritual. Dom espiritual não é sinal de superioridade espiritual. Como nós falamos, o primeiro ponto vai tratar e dizer que os dons não são para elitizar o crente, para tornar o crente de elite, né? Não, é batizado com o Espírito Santo, tem os dons espirituais, é um crente de elite. Não. Não é para superiorização de ninguém, para ninguém se achar melhor, superior a ninguém. Louvado seja Deus. Vamos lá. Muitos creem erroneamente, que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Isso não é verdade. Isso não procede. E uma das causas, das origens dessa confusão de pensamento, de conceito, está baseada em umas coisinhas. Questão de elogio. É a falta de conhecimento da pessoa e o elogio. Você sabia que nem todo mundo está preparado para receber o seu elogio? Você sabia disso? Que nós, que observamos o trabalho de alguém, Deus usando alguém, nós temos que ter muito cuidado ao elogiarmos as pessoas. Se alguém prega bem, se alguém louva bem, se alguém ensina bem, nós temos que ter cuidado com o nosso elogio. Nós temos que procurar saber se essa pessoa ela é capaz, ela pode receber esse elogio. E a pessoa que recebe o elogio, ela tem que ter humildade para receber esse elogio. Porque senão ela vai pensar e vai entrar para o seu coração que ela é superior aos outros. Que ela prega melhor, que ela ensina melhor, que ela canta melhor, que ela preside melhor e aí por diante. Tem que se haver um cuidado tanto por parte de quem elogia, como por parte de quem recebe o elogio. Isso se chama maturidade. Pessoas maduras, pessoas que têm maturidade espiritual, elas
tem condições de receber elogio e saber se comportar e colocar aquele elogio para a honra, a glória do nome de Jesus. E tem pessoas também que não têm esse cuidado em fazer o elogio. Temos que ter esse discernimento, tanto para elogiar alguém, como também para receber. Porque Provérbios vai dizer que o homem é provado pelos louvores. E esta provação aqui é para saber se ele vai ser humilde diante do elogio, né, e saber que é para a glória de Deus, tudo aquilo que está recebendo, ou se ele vai se exaltar e se inchar e se achar superior aos demais porque foi elogiado. Tem que se ter muito cuidado com relação a isso. Louvado seja Deus. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e a misericórdia de Deus. Dons são presentes. Nós falamos no começo. Dons são presentes. Presente você não paga por presente. Presente você recebe de graça. E os dons espirituais, eles são dados de graça, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, é que nós recebemos os dons espirituais. Louvado seja Deus. Não é por méritos, é como eu falei, já falamos aqui, que recebemos os dons, porque como? Como? Crendo e pedindo com fé. Você crê e pedir com fé, você vai receber o dom espiritual. Não é por mérito, não é porque nós sejamos bonzinhos, não é porque sejamos os tais, não. É pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Tá certo? Louvado seja Deus. E nós falamos aqui também sobre a questão, louvado seja Deus, das pessoas que são batizadas com os dons espirituais. E às vezes a pessoa diz assim, mas como é que pode uma igreja, né, como Corinto, ter tantos dons e ser uma igreja carnal? Dom não é atestado de santidade, de espiritualidade, de seriedade. Veja a igreja de Corinto, ela é um exemplo para nós com relação a isso. Nós temos que observar os frutos, o testemunho. Olha o que está escrito, que Jesus deixou escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Isso traz um alerta. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Olha o que é que diz. O 21. Jesus vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Uma pergunta para Jesus. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, são 3 dons que chamam a atenção de qualquer um. São 3 dons espirituais que são considerados um dos mais evidentes, que chama a atenção. Uma pessoa que profetiza, glória a Deus, que tem um dom de profecia, pessoas que expulsam demônios, que recebem a autoridade dada por Deus, né, e através do nome de Jesus o espírito imundo sai, vai embora, e pessoas que têm o dom de operação de maravilhas. São 3 coisas, meu querido, na vida de uma pessoa que chama a atenção, que atrai muitos fãs, né? Pessoas desinformadas, porque ninguém é para ser fã de ninguém, porque o dom que a pessoa tem é dado por Deus, não é da pessoa, é Deus quem deu, e é um dom que é segundo a graça de Deus, um favor imerecido, não é pelos méritos. E Jesus vai dizer para muitas pessoas, olha o que ele vai dizer,
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como pode alguém ser iníquo, cometer iniquidade, pecado, mesmo tendo os dons espirituais de profecia, a autoridade para expulsar demônios e o dom de operação de maravilhas? Louvar, meu querido, é para entender. É para nós entender, para nós compreender que os dons espirituais, eles têm, louvado seja Deus, uma finalidade, um propósito para a edificação da igreja. Mas muitos recebem este dom e não usam para este fim, para esse objetivo. E ainda continuam na imoralidade, continuam na iniquidade, continuam pecando, continuam fazendo coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, mas continuam com os dons. Continuarão, né, exercendo os dons e fazendo os sinais e maravilhas, mas naquele grande dia vão receber uma resposta muito dura, uma resposta muito negativa da parte de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Que possamos ser pessoas que busquem os dons espirituais, que estão à nossa disposição, mas que também venhamos a usá-los pelo propósito ao qual Deus tem especificado e colocado como objetivo para a igreja. Louvado seja Deus. Este é o nosso primeiro ponto, que tratou sobre os dons não são para elitizar o crente. O segundo ponto vai falar sobre edificando a si mesmo e aos outros. Os dons espirituais, eles são para a edificação da igreja. A edificação individual e a edificação coletiva e ainda a edificação para aquela pessoa que está fora. Acredita? Vamos ver isso. É o que nós vamos tratar agora nesse ponto. Louvado seja Deus. Primeiro item, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Isso está no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo número 4. Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Você que é batizado no Espírito Santo, você que fala línguas estranhas, você que recebeu esse dom, né, essa bênção de Deus, quando você está orando, falando com Deus, na sua comunhão com Deus, no seu quarto ali, prostrado diante do Senhor, aí você se alegra com Deus e você fala línguas estranhas, você está recebendo edificação. Você está ali se alegrando com Deus, recebendo de Deus edificação através da alegria, do gozo do Espírito, por estar na presença de Deus e falando com Deus em línguas estranhas. Isso é algo que cada um pode testemunhar, cada um pode ter essa experiência de ser edificado através de línguas estranhas quando está em oração, adorando a Deus. Você que está me ouvindo, você pode até comentar aqui, está aberto para você comentar, se você tem essa experiência, se você já passou por essa experiência, por este momento glorioso, por este momento prazeroso na presença de Deus, de estar orando e estar falando línguas estranhas e, no mesmo tempo, aquela alegria, aquele gozo, aquela felicidade te traz edificação, te traz paz, gozo, felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui em Coríntios, né, capítulo 14. Ele não proíbe o falar em línguas estranhas. Ele não proíbe ninguém falar línguas estranhas. Apenas
ele vai usar o que está escrito lá no capítulo 12, versículo 40, do mesmo capítulo 14 e 40. Ele vai dizer, só que haja na igreja tudo que seja feito, seja com decência e ordem, para que não haja desordem. Né? A igreja de Corinto, os crentes de Corinto, era uma igreja muito trabalhosa. Era uma igreja que, apesar de ter todos os dons espirituais, mas era uma igreja trabalhosa. E Paulo estava ali tratando exatamente para resolver este problema, porque na hora do culto havia uma desordem muito grande. Era muito crente que era baseado no Espírito Santo, ficava falando línguas estranhas e atrapalhava aquele que estava pregando. Mas Paulo não estava aqui ensinando que os crentes fossem proibidos de falar línguas estranhas da igreja, não. Eles poderiam falar, e se houvesse intérprete, tá certo? E se não tivesse o intérprete, eles deveriam falar consigo mesmo, em adoração a Deus, louvando a Deus, falando estranho consigo e com Deus, porque eles receberiam edificação praticando esse dom. Louvado seja Deus. O segundo item do segundo capítulo vai tratar sobre os edificando os outros. A irmã Lucivana Lima, a paz do Senhor, minha querida, Deus te continue abençoando a sua vida. Obrigado pela sua companhia nesta noite aqui. Muito obrigado, a paz do Senhor para você, para o irmão Reginaldo, para toda a sua família. Está recebendo edificação espiritual através deste ensino, né, desta lição, desta live tão abençoada que nós estamos tratando nesta noite sobre o propósito dos dons espirituais. Isto é importantíssimo para que todo crente ele tenha esse entendimento, ele tenha esse conhecimento com relação aos dons espirituais. Louvado seja Deus. Nós falamos aqui edificando a si mesmo, agora nós estamos falando sobre o segundo ponto, que é edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Olha o que nós falamos no começo, o amor de Deus, ele é a base para todo o trabalho da igreja e para todo o propósito dos dons espirituais. Os irmãos aqui de Corinto, eles não tinham assim um cuidado, um prazer de ajudar o próximo. Nós entendemos isso até no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 23, até o versículo número 31, que vai falar da Santa Ceia, né? A Santa Ceia. Nós vamos ver que no final o apóstolo vai dizer que uns comiam muito e outros se embriagavam. Isso na Santa Ceia. Isso demonstra que aqueles crentes, eles não tinham cuidado em ajudar, e uma preocupação em ajudar ao seu próximo, aos seus irmãos. Os que eram mais abastados levavam pão de sobra e vinho, comiam muito e bebiam que se embriagavam, enquanto outros não comiam nada, porque eram pobres, não tinham condição e não comiam nada. Não havia ali o amor, um cuidado para com o seu próximo. E os dons, ele tem esse propósito de edificar a si mesmo, aqui, no primeiro, mas também edificar os outros, edificar o nosso próximo. Nós tratamos na lição passada, se você quiser assistir, você quiser rever, né? Você pode ir lá e acompanhar, uma lição muito boa, apesar do vídeo não ter ficado muito bom, nem o áudio, porque nós fizemos ali, não percebi, a qualidade do som não saiu bom, mas tem coisas que você pode aproveitar. E nós vemos que os dons de serviço, eles são prestados para os outros. Nós não prestamos serviço a nós mesmos, nós prestamos serviço ao próximo, a alguém. E os dons, eles têm essa finalidade também, de prestar um serviço ao próximo, de trazer edificação para o próximo. Louvado seja Deus. Nós temos que usar os dons com essa finalidade, de também edificar o nosso irmão, o nosso próximo que está do nosso lado. E os dons, ele tem esse propósito. Nós vemos que
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 11, se você quiser anotar aí, quiser depois ler, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Eu cuido de você, irmã Lucivana Lima, você cuida de mim, você cuida de Reginaldo, Reginaldo cuida de você, eu cuido de Reginaldo, Reginaldo cuida de mim, eu cuido do irmão Gleice cuida de edificar também a minha vida, e assim de forma recíproca e mútua entre toda a igreja do Senhor. Tem que haver essa exortação, exortai-vos, aqui, ó, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses, vou repetir, capítulo 5, versículo 11. Esse é o objetivo, esse é o propósito dos dons espirituais, para que haja edificação da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. O terceiro item vai falar sobre edificando até o não crente. Olha como isso é maravilhoso da parte de Deus, né? Edificando até o não crente. Embora o apóstolo gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, né? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons de línguas, né? Do crente baseado com o Espírito Santo, que edifica a si mesmo, e quando fala línguas estranhas, que ao intérprete edifica aos outros, e quando profetiza, edifica toda a igreja. O apóstolo Paulo, ele falava sobre isso, ele ensinava sobre os dons de língua, mas também ele incentivava os irmãos a buscar o dom de profecia, porque o dom de profecia, ele edifica a todo o corpo da igreja e também aos não crentes. Olha o que diz a palavra de Deus, eu quero que você acompanhe comigo. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23 ao 25. Anote, seja um crente bereano. Olha o que diz. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas, e entrando indouto ou infiel aquele que não é crente, não dirão, porventura, que estão loucos? Né? Vai entrar uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não conhece esse mistério. Aí vê todo mundo falando línguas estranhas. O que é que ele vai pensar? Qual vai ser a conclusão dessa pessoa? Ele vai dizer que todo mundo está doido. No dia de Pentecostes, as pessoas que ouviram ali os apóstolos falam línguas estranhas, muitos ali disseram, não, esses aí estão embriagados. Estão fora de si, estão embriagados. Por quê? Porque não entenderam. Agora, o versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Louvado seja Deus. Veja como é que é importante o dom de profecia. Porque o dom de profecia, ele revela o que está oculto e escondido. Se alguém entrar na igreja não sendo crente e não conhecer os mistérios de Deus ali, mas se Deus revelar através de profecia ao irmão a condição daquele irmão, o coração dele, o que está no seu coração, ele vai se convencer, louvado seja Deus, que Deus está entre a igreja, naquele momento ali, e vai adorar a Deus. É por isso que os dons, eles têm esse objetivo também, esse propósito. Edifica a si mesmo, ao crente individualmente, né, de forma individual, edifica a igreja e também pode edificar até uma pessoa não crente. Louvado seja Deus, que coisa gloriosa, meu querido. Que coisa maravilhosa, né? São os dons espirituais que Deus colocou à disposição da igreja.
a minha disposição, a tua disposição está aí para nós buscar e para nós receber estes dons. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta é a finalidade. E para nós encerrarmos aqui o segundo ponto, o segundo ponto vai dizer: por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? É isso que deve haver na igreja do Senhor: sabedoria, discernimento, para que os dons espirituais sejam administrados de forma sábia, de forma construtiva, edificativa, tanto para os crentes, a igreja de um modo geral, como também para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos para o último e terceiro ponto da nossa lição de hoje. Na nossa lição de hoje tem como tema o propósito dos dons espirituais. E você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você pode ir lá no nosso canal EBD, no EBD Lagoa Redonda 3, que nós temos vídeos gravados lá também, e que com certeza trarão edificação para a sua vida. Você vai lá, assiste, comenta, deixa um comentário e dá um like lá para nós, tá certo? E também você pode ativar o sininho para que todos os vídeos que forem produzidos, você possa receber a notificação para que você possa assistir esses vídeos. O terceiro e último ponto, louvado seja Deus, vamos tratar. O terceiro ponto vai dizer: edificar todo o corpo de Cristo. O propósito dos dons espirituais, repetindo, eles não são para elitizar o crente. Não é para o crente ter superioridade sobre aqueles que não têm. Não tem esse propósito. Ele é para edificar a si mesmo, edificar os outros e edificar até as pessoas descrentes, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, da forma que eu falei, que você pode ver, como eu falei agora há pouco, naquela condição, tá certo? Louvado seja Deus. É o propósito do Evangelho. Agora, o terceiro ponto vai tratar edificar todo o corpo de Cristo. Isso aqui é muito importante também para nós. Nós estamos terminando, já estamos com 1 hora aí, o tempo passa muito rápido, a gente nem percebe, mas é assim mesmo. Vamos lá. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Louvado seja Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele trata sobre os propósitos dos dons espirituais. Ele usa 2 capítulos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai usar 2 capítulos. Veja o quão importante é esse assunto, que tomam 2 capítulos para tratar sobre este tema, o propósito dos dons espirituais. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, o escritor aqui vai dizer que o amor, nós já falamos nisso, o amor, ele é a base, para se ter uma boa, vamos dizer assim, me ajuda aí com a palavra, um bom aproveitamento, uma boa eficácia dos propósitos dos dons é o amor. Se não houver amor, não existe um bom trabalho, de forma nenhuma. Louvado seja Deus. E o que nós vamos tratar nesse ponto é que os dons espirituais, ele tem como propósito edificar todo o corpo de Cristo, que é a igreja. E tem que ser feito com amor,
Como nós falamos já e vamos repetir, isso aqui vamos tratar muito desse terceiro ponto. Que o apóstolo, na 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e falasse todas as línguas e profetizasse e distribuísse, eu vou até ler para os irmãos que é bom, porque a gente não decora, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O amor é a base. Sem amor, não há como ser feito e nem alcançar os propósitos, o objetivo dos dons espirituais e muito menos o alcance, né, a propagação do Evangelho. Porque quando nós propagamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus, é porque temos amor pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E nós vamos ver aqui, eu quero até ler com os irmãos, me chamou muita atenção esse versículo, no capítulo 4 de Efésios, no versículo número 16. Olha o que é que diz aqui, né? Eu quero até ler aqui, ó. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossos corações. Meus queridos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. O amor de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você neste momento, que você que já aceitou Jesus, você que já entregou sua vida para Cristo, você que já recebeu o Espírito Santo de Deus, eu lhe pergunto, você sabe que você tem o amor de Deus no seu coração? Você sabe que esse amor de Deus, ele está dentro de mim e dentro de você? Olha o que é que diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Anote aí e acompanhe. Vai dizer, glória a Deus. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. O Espírito Santo de Deus, ele foi nos dado no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. No momento que nós entregamos a Jesus as nossas vidas e confessamos o seu nome e nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e Deus reconheceu a sinceridade em nossos corações, o Espírito Santo de Deus nos foi dado. E o Espírito Santo de Deus não veio sozinho, ele veio com o amor de Deus. E esse amor de Deus está na minha vida, está na tua vida que aceitou verdadeiramente a Jesus. Meu irmão, aí você me pergunta, como pode alguém que já aceitou Jesus não amar verdadeiramente? E eu lhe respondo, está faltando praticar, está faltando, louvado seja Deus, deixar que este amor flua, que este amor envolva, porque ele foi derramado, ele tem que ser exercitado agora, colocado em prática, deixar que este amor, ele nos domine, louvado seja Deus, para que nós possamos ser dominados por ele e fazermos o que Paulo diz, o apóstolo Paulo vai dizer, que o amor de Deus nos constrange, aleluia, e é isso que tem que ser feito. Olha o que diz a palavra de Deus em capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Vamos ler isso aqui, porque é muito importante a gente ler, porque esse assunto é de suma importância. Eu vou ler do versículo de número 1, repetindo o que nós já lemos. Presta atenção. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor,
nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha o que aqui diz agora. Olha o que aqui diz agora. O amor é benigno. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus interesses próprios, né? Ele busca o interesse dos outros também, louvado seja Deus. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. É o amor de Deus, meu querido. A base é o amor de Deus. Se a igreja ela não ama, se a igreja não vive o amor de Deus, não exercita o amor de Deus, ela está fadada ao fracasso. Ela não vai conseguir, ela não vai alcançar o objetivo que Deus tem para ela, tem traçado para ela. Depende de cada um de nós, a cada dia, buscar desenvolver, deixar que este amor que está dentro de mim, está dentro de você. Você tem o Espírito Santo? Você tem essa certeza que o Espírito Santo de Deus está na sua vida? Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então o amor de Deus está aí. Pode estar bem escondidinho aí no teu coração. Você não colocou em prática ainda. Você não colocou esse amor, não externou, não deixou ele fluir. Mas ele está aí como uma bomba, querendo fluir, querendo explodir dentro de você, dentro de mim, para que nós possamos fazer o ir de Jesus, possamos levar a palavra de Deus, possamos usar os dons espirituais em prol do nosso próximo. Não é em prol de nós mesmos, para nossa superioridade, para encher o nosso ego, né? Para dizer para os outros que nós somos maior, que nós somos mais importantes. Não! Não tem esse objetivo. Temos que ter a mesma postura de João Batista, lá no capítulo 1 de João, no versículo número 30, ou versículo número 29, 30 mesmo, perdão. Ele vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. É tudo para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. É o amor de Deus. É para o bem do nosso próximo, é para o bem do nosso irmão, é para o bem das pessoas que estão em nossa volta. É por isso que Deus te entregou este dom, meu querido. É por isso que Deus te colocou na tua vida este dom, para que você use este dom, não em proveito próprio, mas em proveito de quem está próximo a você, de quem está precisando ser edificado, de quem está precisando ser fortalecido, reanimado. É isso que Deus requer de mim e requer de você. Louvado seja Deus. O segundo item do terceiro ponto, nós estamos terminando, vai falar sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja. Olha como isso é maravilhoso. Essas três coisas: espiritual, moral e doutrinariamente. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é o próprio Cristo. Olha como isso aqui é glorioso, isso aqui é maravilhoso. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando, louvado seja Deus, neste momento, através deste ensino, aqui no capítulo de número 3, no ponto 3 e a subitem 2. Ele vai dizer o seguinte, olha o ensinamento. O edifício é a igreja. Os sábios arquitetos são os ministros que foram constituídos por Deus para administrarem, conduzirem e cuidarem da igreja. Esses são os sábios arquitetos. O fundamento é Jesus.
É o que o apóstolo Pedro falou, né, para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: pois bem, Pedro, sobre esta pedra, sobre essa tua afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É esta afirmação que eu vou colocar como fundamento da minha igreja, que é o próprio Jesus. E as pessoas que são chamadas, os ministros de Deus, eles são responsáveis por essa edificação da igreja. Nós vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo número 11, capítulo 4 de Efésios, versículo número 11, que vai nos ensinar o seguinte sobre esses dons, até que nós já tratamos desses dons aqui no começo da lição, das relações, né? Nós temos relação em 1 Coríntios, nós temos relação em Romanos capítulo 12, nós temos relação aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, que nós vamos ler agora. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja aqui que pastor, ele está juntamente com o mestre. Os outros tudo são uns para apóstolos, né? Outros para profetas, outros para evangelistas. Mas pastor, ele está associado com doutores. Porque o pastor, ele tem que ser um mestre. Ele tem a obrigação de ser um mestre, de conhecer, de ter conhecimento, para que ele possa ensinar a igreja, para que ele possa trazer a doutrina. Como é que ele vai edificar espiritual, moral e doutrinariamente, se ele não for uma pessoa apta para ensinar? Pastor é chamada, é ter chamada de Deus, é ter vocação divina, para que ele exerça essa função e seja um sábio arquiteto do corpo de Cristo, que é a igreja. E nós colocamos aqui algumas coisas relacionadas a isso, que nós vamos passar para os irmãos, que vão dizer: mas o ministro tem que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Veja a questão dos apóstolos. Os apóstolos que assumiram a igreja, né, depois da ascensão de Jesus, eles tinham a preocupação de buscar sempre a orientação de Deus para toda e qualquer decisão. A primeira decisão que nós vamos ver aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, uma das decisões, vamos dizer assim, eles, na escolha do diaconato, eles escolheram homens capazes, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo de Deus, de bons testemunhos. Eles foram ali buscar a orientação de Deus. E Deus colocou ali os 7 diáconos na decisão dos apóstolos. Quando os apóstolos foram buscar colocar a pessoa para substituir Judas Iscariotes, lá entre os 12 apóstolos, eles buscaram a Deus para colocar a pessoa certa, a qual caiu sobre Matias, que tomou o lugar de Judas Iscariotes. E nós vamos ver também lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos, orando, impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé e pedindo a orientação do Espírito. O Espírito Santo foi quem falou: separa para mim Paulo e Barnabé. Né? O Espírito Santo estava ali na vida dos apóstolos para direcionar, para que eles fossem colocados pessoas que realmente fossem na direção do Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante para a edificação da igreja. O edifício que está sendo edificado, ele tem que ser colocado pedras, tijolos. Vamos traçar para nós hoje o que é tijolos. O tijolo, cada tijolo no seu devido lugar. Quando for necessário uma bandinha de tijolo, é uma bandinha de tijolo. Quando for necessário um tijolo inteiro, é um tijolo inteiro. E assim sucessivamente, até a conclusão da obra.
É por isso que os sábios arquitetos, ele diz sábios arquitetos, porque tem que ter sabedoria de Deus mesmo. E os principais aqui, que são responsáveis pela edificação, e nós já falamos na questão do pastor, que o pastor está aqui correlacionado com o mestre, ele tem que ter essa aptidão, ele tem que ter essa qualificação de ser o mestre, para ensinar, para transmitir o ensino, para doutrinar, espiritualmente, moralmente, doutrinariamente a igreja. Ele tem que ter. Primeiramente começa com o pastor, que é o líder, né? É o líder da igreja. E o líder, ele tem que ter essa capacidade para ensinar. E a edificação aqui. Ele ali está como líder e responsável para cuidar na edificação do corpo de Cristo. Também nós temos pessoas aí que estão também colocadas como responsáveis na edificação da igreja, os mestres. Mestres aqui incluem professores de escola bíblica dominical, professores, né? Entram aqui também os presbíteros, dentre muitas aptidões que estão na relação de um presbítero, atributos, né, que deve ter. Você lê lá em 1 Timóteo capítulo 3, você vai encontrar várias, mas eu quero falar apenas dessa, que ele tem que ser apto a ensinar, tem que ter uma aptidão para o ensino. Presbítero é uma pessoa que é responsável pelo ensino na casa de Deus. Ele tem que ser uma pessoa que tem essa aptidão, que tem essa capacidade de ensinar, porque o ensino da palavra de Deus é quem promove a edificação da igreja. A edificação da igreja. Presbítero não pode ser colocado no cargo de presbítero por interesses aquém, né? Aquém da finalidade. Ele tem que ter, dentre as outras qualificações, esta qualificação que é a aptidão para ensinar, ser capaz de ensinar, de ter vocação para o ensino. Louvado seja Deus. E outros, né, que nós encontramos aqui, o terceiro que eu coloquei aqui todos os membros da igreja. Todos nós somos responsáveis também pela edificação. Quando o pastor, nosso pastor, estiver ensinando, quando o nosso professor da escola dominical estiver ensinando, nós temos que, como alunos, como aprendizes, que obedecer, que seguir o ensino. É claro que o ensino aqui, eu vou voltar a dizer, como sempre eu falo, crentes bereanos, crentes que recebem o ensino e conferem na palavra de Deus se realmente está da forma que o pastor ou o mestre está ensinando. Não é de qualquer jeito não, viu? Não porque o pastor falou, não porque o meu supervisor falou. Não, não é assim não. Não é assim não. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Claro que nós temos que obedecer aos nossos pastores, nossos dirigentes, nossos supervisores, mas tudo de acordo com a palavra de Deus. Porque ninguém aqui vai cair no erro, né, de ser guiado por outro cego. De forma, não, eu vou seguir de forma cegamente, obedecer de forma cegamente. Não, não. Jesus não quer isso. Ninguém é marionete, ninguém é boneco para seguir alguém cegamente. Jesus disse que a nossa fé tem que ser uma fé racional. É uma fé baseada na razão. Louvado seja, para quando alguém chegar, nós sabermos dar, né, explicações do motivo, da razão da nossa fé, da nossa esperança. Louvado seja Deus. E quando eu falo de nós aqui, aí todo membro, né, porque nós vamos exortando uns aos outros. Já falei, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Todos nós somos responsáveis pela edificação de uns aos outros. Uns aos outros.
Vamos aqui trabalhando, vamos exortando. Exortar não é dar carão, exortar não é puxar a orelha de ninguém. Exortação não tem esse conceito. É um conceito totalmente distorcido, errado. Exortar é encorajar, é dar ânimo, é pegar pela mão do irmão que está desanimado e dizer, meu querido, levante-se. Jesus te chama. Estou aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar. O que você está precisando? Jesus não quer você caído, não quer você sentado, não. Ele quer você fazendo a obra. É encorajar, é dar ânimo. Isso é que é exortação. E isso é responsabilidade de todos nós. De nós vermos o nosso irmão, a nossa irmã fraca, desanimada, chegar lá e tentar, né, colocar do lado, dizer, ó, você tem o nosso apoio, você tem a nossa atenção, o nosso cuidado, nós estamos aqui para ajudar. Louvado seja Deus. Isso é exortação, isso é edificação. Louvado seja cada um de nós, além dos pastores, dos professores e os presbíteros, eles devem ter, nós também, como membros da igreja, como pessoas nascidas de novo, que tem essa visão do reino de Deus, fazer também esta parte. Louvado seja. Para nós encerrarmos o nosso terceiro e último subponto do nosso terceiro ponto, que vai dizer, despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e o distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Veja aqui, vamos lá. Nós encerramos já, viu? Nós estamos quase 1h30. Eu tô achando é bom, rapaz. Está maravilhoso. O negócio tá gostoso, né? Queríamos que mais pessoas estivessem conosco, mas não tem problema. Eu sei que depois esse vídeo aqui ele será repassado, compartilhado, e essas pessoas irão ver posteriormente, irão receber essa edificação, porque é Deus que está trabalhando neste propósito. Os despenseiros. Despenseiro, como nós já falamos aqui, é uma figura usada por Paulo de uma profissão no passado, né? No passado. O despenseiro no passado, ele era quem cuidava da despensa do seu patrão. Era um tipo de um mordomo que era encarregado da despensa, do local onde ficavam os alimentos para a família do seu patrão. E ele ali tinha aquela administração, aquele cuidado para não deixar os alimentos se estragarem, não se vencerem, e também para que os alimentos também não fossem devorados pelas pestes, pelos insetos, pelos ratos, né? Ele tinha todo esse cuidado, era um cuidado muito grande que ele tinha, porque naquela época ninguém sabe se tinha, né? Os que nós temos hoje para combater os insetos, nós temos inseticidas, nós temos vários tipos de remédios aí que você bota e mata os ratos, mata barata, mata todo tipo de inseto. Naquele tempo, acho que só o gatinho mesmo, né? Só o gato cuidavam da despensa, e o cuidado do despenseiro era que era responsável por isso. E esse alimento era passado para a família. Aí o apóstolo vai ensinar para a gente que os dons espirituais, eles são usados também dessa forma. E existe um despenseiro. Qual é o primeiro despenseiro? Vamos fazer aqui uma hierarquia com relação à despensa dos dons espirituais. Glória a Deus. Os dons espirituais, eles são dispensados pelo Espírito Santo. Deus, né, conjuntamente ali com o Espírito Santo, os dons espirituais, que o texto lá em Atos Apóstolos, ele vai dizer que o Espírito Santo concedia, as pessoas crentes falavam em línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E no tema que nós estudamos aqui, no versículo número 11 da nossa lição bíblica em classe, né? Vamos ver aqui, louvado seja Deus, que o Espírito Santo,
mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que é o despenseiro principal. Ele tem os dons e ele coloca à disposição da igreja estes dons, certo? Louvado seja Deus. Quem administra a igreja? Quem administra a igreja? Porque os dons, eles estão colocados à disposição da igreja. E a igreja é quem administra, recebe os dons e coloca em prática esses dons. Claro que nós temos que ter o cuidado de não agirmos conforme a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, porém era uma igreja carnal. Isso é um exemplo para nós hoje, para que não venhamos administrar os bens, os dons espirituais desta forma. Temos que usar os dons e administrá-los da forma, dentro do propósito e do objetivo traçado pelo nosso Deus. E quem orienta? A liderança, né? As lideranças. Toda liderança, eu vou falar aqui, ela tem que ter uma visão do reino de Deus. Deus, ele chama, a chamada, a vocação, ela vem de Deus. É por isso que eu sempre digo que ninguém pode querer tomar para si esta função de querer ser líder, de querer ser pastor, se não tem uma chamada, se não tem uma vocação. Isso é muito perigoso, é muito prejudicial, tanto para a pessoa que quer, como para a igreja. Porque se a pessoa não tiver vocação, se a pessoa não tiver chamada, tanto ele vai sofrer, como a igreja vai sofrer, como o trabalho do Senhor vai sofrer. E isso, para quem tem entendimento, para quem tem discernimento espiritual, é algo altamente nocivo. E não pode, de forma nenhuma, passar pela mente de quem não tem essa vocação. Não tome para si, não queira para si algo que você não tem certeza da chamada de Deus. Porque tem que ter uma chamada. Eu já falei e vou repetir. Pastor é chamada. Chamada para ser pastor. Vocação para ser pastor. Porque o pastor, ele vai cuidar das ovelhas. Ele vai ter vocação de pastor. Ele vai zelar. Ele vai cuidar, ele vai tratar, ele vai proteger, ele vai alimentar, ele vai cuidar quando estiver doente, ele vai se posicionar na posição de pastor. Enquanto que pessoas que não têm essa chamada, que não têm essa vocação, vão agir como mercenário. Não vão estar nem aí para a igreja, para as ovelhas, né? Não vão estar nem aí para as ovelhas. Já ouvi pessoas dizerem que não visitam pessoas que estiverem afastadas da igreja, líderes. Já vi líder falar isso. Isso é qualidade de quem não tem vocação, de quem não foi chamado para liderar. Porque o pastor, que ele tem amor pelas ovelhas, ele segue o exemplo de Jesus. 100 ovelhas, se desgarrou uma, ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca da que estava desgarrada. É o exemplo do verdadeiro pastor, daquele que tem chamada, daquele que tem vocação de Deus. E nós vamos querer tratar exatamente com relação a isso. Quando nós falamos que o despenseiro é o Espírito Santo. Quem administra? A igreja, né, que recebe. E quem orienta? Os líderes. Os sábios arquitetos que foram vocacionados e chamados realmente por Deus, que tem essa visão do reino de Deus, que compreende, e Deus entrega essa visão, entrega esse discernimento para que ele seja orientado por Deus e coloque os dons espirituais, né, e seja um despenseiro dos dons espirituais de forma que venha trazer edificação, crescimento para a igreja. Vamos lá. Alimento para a igreja, fortalecimento para a igreja, união para a igreja.
cada crente que recebe dom, ele tem a chamada específica. Ele tem um atributo específico. Louvado seja Deus. E o homem de Deus que foi chamado, ele recebe de Deus esta visão, esta orientação para colocar as pessoas certas nas funções correspondentes. Ele não vai colocar uma pessoa que não tem uma qualificação para administrar determinado departamento. Ele não vai colocar uma pessoa que não tem uma determinada finalidade ou afinidade numa função que ele não possa exercer. O verdadeiro líder que tem uma visão do reino de Deus, ele observa as ovelhas, os crentes na igreja, e ele vai descobrindo na orientação e na visão de Deus as pessoas que se encaixam dentro de cada função, dentro de cada departamento. O departamento de senhoras, vamos dizer aqui, departamento de jovens, departamento de missão, departamento do círculo de oração. Já pensou colocar uma pessoa num círculo de oração que a pessoa não tenha desejo de orar? Que seja uma pessoa que não tenha fervor espiritual na oração? É uma tragédia. É uma tragédia. Porém, o homem de Deus, que ele tem essa visão de Deus, ele vai observar, o Espírito Santo vai lhe direcionar a pessoa que deve assumir aquele cargo, para que aquele cargo seja uma bênção para alimentar toda a igreja. Da mesma forma, departamento de missão, ele vai observar quem é a pessoa mais apta, quem é a pessoa mais capacitada para assumir aquela determinada função. E por aí outras finalidades, departamento de família, né? Nós temos aí o nosso amado irmão Gleison Martins com a sua esposa, que com certeza será uma bênção para a obra de Deus, né? E outros demais departamentos. É a visão do reino de Deus na vida do líder da igreja para administrar como bons despenseiros os dons espirituais que foram entregues aos crentes. Amém? Vamos aqui recapitular. Os dons espirituais, eles têm o propósito de edificar a igreja. Eles têm o objetivo de fortalecer a igreja, de unir a igreja. Que cada um de nós possamos usar os dons espirituais com esse objetivo. Nunca é para elitizar o crente, para que alguém se ache superior porque tem um dom espiritual, o outro não tem, ele se acha superior. Não, de forma nenhuma. Mas tudo feito com o propósito de edificar a igreja do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus continue abençoando sua vida, irmã Lucivana Lima, irmão Gleison Martins, e a todos que nos acompanharam, e você que vai nos acompanhar depois, né? Essa live vai ficar no nosso perfil no Facebook, essa escola, e vai com certeza, eu tenho a plena certeza que vai trazer edificação para muitas vidas em nome de Jesus. A paz do Senhor, uma ótima noite, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero fazer uma oração final, neste momento agradecendo a Deus. Ore comigo, querido Deus e amado Pai. Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, meu querido e eterno Salvador, queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nessa noite, de estarmos aqui tratando, Pai, deste assunto tão maravilhoso, tão bom, que traz tanta edificação para a vida, Senhor, de cada aqueles que realmente guardarem esta palavra, que esta palavra venha se espalhar, que esta live venha ser colocada aí para muitas vidas, ó Pai, para trazer edificação para a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Assim te peço, ó Pai, e com fé te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Eita Jesus.